A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Evandro Teixeira e a gente está novamente junto na nossa EBD inovadora, nas nossas pré-aulas. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3 da nossa revista, onde nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, e teremos nessa oportunidade mais uma lição maravilhosa, e você pode desde já nos acompanhar nesse momento de ensino da nossa palavra, a palavra de Deus. Convido você para que nós possamos iniciar essa pré-aula com uma oração. Amado Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra, que essa palavra possa fazer morada em nosso coração e possa edificar vidas, Senhor Jesus, no próximo domingo, dos nossos alunos, dos nossos professores, em nome de Jesus. Amém. Amados, a lição de número 3, que a gente está estudando, do profeta Isaías, tem como assunto da lição Isaías 7 a 12. Emanuel, Deus conosco. O texto áureo diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. A verdade prática diz assim: Emanuel, Deus conosco, se cumpre diariamente na vida de cada um de nós e da igreja, pois aquele que nasceu entre os homens permanece conosco. Uma lição maravilhosa, onde a gente tem alguns objetivos, e os nossos queridos professores precisam sempre observar os objetivos. O primeiro é compreender a profecia sobre o Emanuel, que revela a proximidade de Deus com o seu povo. Precisamos compreender a profecia sobre essa ótica. O segundo é identificar as características messiânicas de Isaías capítulo 9, versículo 6. E o terceiro objetivo é refletir sobre o reino de paz e justiça que será estabelecido pelo Messias. Então vamos lá, convido você para que nós possamos mergulhar nos capítulos 7 a 12 desse livro maravilhoso, o livro do profeta Isaías, tá? Conhecido como livro do Emanuel, esse trecho de Isaías destaca a profecia sobre o Filho prometido. A gente vai observar isso lá no capítulo 7 até o capítulo 8, além de descrever a natureza e a excelência do seu governo, trazendo esperança ao povo de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente vai observar que entre os capítulos 7 e o capítulo 11, e também o capítulo 12, é todo um texto preparado para trazer entendimento à nação de Israel naqueles dias sobre um determinado assunto que é bem interessante, que seria um assunto para trazer esperança ao povo judeu e automaticamente também a nós, a Igreja do Senhor, nos dias de hoje. É a situação da profecia do Emanuel. E esse é o primeiro ponto da nossa lição. Emanuel, ponto 1. Importante lembrar que esta profecia tem como pano de fundo os fatos históricos, pois Isaías manifesta a fala de Deus ao rei Acais. É muito importante a gente compreender e desde já chamar a atenção dos nossos professores para o pano de fundo histórico da profecia do Emanuel. A gente não pode em nenhum momento deixar de observar esse contexto histórico que envolveu essa profecia, tá? A gente está falando de um rei, o rei Acais. Ele era filho de Uzias, filho de Jotão, neto de Uzias, e Acais ele herdou um reino forte, um reino próspero em todas as áreas, seja na área militar, seja na edificação de cidades, um reino rico. Judá naqueles dias, durante o governo desses três reis, o rei Uzias, o rei Jotão e o rei Acais, era um reino forte. E Acais ele herda todo esse poderio para ele poder governar. Interessante a gente observar esse contexto histórico, porque durante esse período de prosperidade também houve uma total decadência
espiritual do povo judeu. Se de um lado o povo era próspero, materialmente falando, por um outro lado havia uma total degradação espiritual da nação de Judá. Tanto é que o Senhor, através dos profetas, vai dizer que Acaz desviou o povo de Deus naqueles dias. Então, a gente precisa contextualizar historicamente o período do rei Acaz que envolveu a profecia do Emanuel. Tanto que o comentarista chama a atenção, antes de entrar no primeiro subponto, que manifesta a fala de Deus ao rei Acaz, lá no capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10. Fazendo saber que a segurança de Judá está com Deus e não com alianças políticas com os assírios. Importante também a gente encontrar a questão política daqueles dias. A gente pode observar que durante o governo do rei Acaz, foi um período próspero, como a gente já falou anteriormente, mas também houve um período de grandes batalhas e de algumas alianças, algumas ameaças externas que trouxeram que fazem parte desse pano de fundo da profecia do Emanuel. De um lado, o rei Acaz tinha alguns opositores, o rei Rezim, que era rei da Síria, e também aliado a ele, o rei Peca, que era filho de Remalias, que era o rei da nação de Israel, o reino do norte. Esses reis começaram a ameaçar a nação de Judá. Eles começaram a fazer ameaças ao povo de Jerusalém. Por outro lado também, a gente pode observar, a gente vai encontrar isso lá no livro dos reis, que houve uma revolta dos edomitas e eles também conseguiram invadir Judá ao leste, e também os filisteus ao sul do oeste invadiram também a nação de Judá, reconquistando algumas cidades que eles haviam perdido desde a época do rei Davi. Então, existe todo esse contexto político-militar que envolveu o reino de Judá nos dias do rei Acaz e que é importante a gente contextualizar esse período político-militar para que a gente possa entender um pouco a profecia do Emanuel naqueles dias, nos dias do rei Acaz. Pois bem, diante de todo esse cenário de alianças do rei de Israel e do rei da Síria, da Síria, e também de algumas ameaças e ataques dos filisteus e também da nação de Edom, o que Acaz fez? Ele procura aliar-se ao rei do Império Assírio, o rei Tiglat-Pileser. Acaz procura esse rei para tentar se aliar com ele contra esses ataques que vinham de todos os lados, da Síria, de Israel e também de Edom e também da nação dos filisteus. Então, o que é que a moral da história diante de tudo isso? Nos faz entender que a segurança de Judá naqueles dias, ela deveria ser depositada somente em Deus, no nosso Deus. E a gente vai entrar agora nesse primeiro subponto, onde a gente vai encontrar a seguinte declaração: a Virgem conceberá. Isaías capítulo 7, verso 14, que diz da seguinte maneira: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. A Virgem conceberá. Mediante todo esse cenário histórico, político, militar, que a gente vai encontrar e a gente precisa, repito, o professor precisa estudar, ele precisa ir lá também no livro de Reis, no livro de Crônicas, para também ter um apanhado desse período político, militar do rei Acaz. A gente vai observar que havia uma profecia que a Virgem conceberia, tá? O professor não pode descontextualizar essa passagem, repito, do período histórico. A gente pode observar que Deus, na sua infinita bondade, ele envia Isaías, mediante todo esse contexto, Deus envia o profeta Isaías ao rei Acaz. Na sua bondade, mesmo o rei Acaz sendo um rei ímpio, que, como a gente vai ver lá no livro dos Reis, no livro das Crônicas, ele sacrificou seus próprios filhos a divindades, a deuses pagãos, ele era idólatra, ele era ocultista, ele fechou a casa do Senhor, ele pegou o tesouro da casa do Senhor e ofereceu para Tiglat-Pileser, que era o rei da Assíria, para fazer uma aliança com ele, para combater contra esses outros dois reinos. E mesmo diante de tudo isso, Deus envia Isaías até a presença do rei Acaz
para oferecer intervenção divina. E aí a gente vai voltar lá no capítulo 7, onde a gente tem algumas coisas interessantes. Deus manda Isaías levar algumas revelações ao rei Acaz. A primeira delas era que, diante de tudo isso, Acaz precisava se tranquilizar. No verso 4 ele diz assim: aquieta-te, acautela-te, não temas nem desanime o teu coração. Ou seja, Deus envia Isaías à presença de Acaz, dizendo para ele se tranquilizar, para ele se aquietar. No verso 5, Deus até revela para Acaz que há um complô contra ele. No verso 5, Deus, falando através de Isaías, diz assim: olha, a Síria resolveu fazer este mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo: subamos a Judá, amedrotemo-nos e conquistemo para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Deus, na sua infinita misericórdia com aquele rei, diz para ele se tranquilizar, revela para ele que há um complô contra Acaz, dizendo até o nome da pessoa, quem era a pessoa que esses reis da Síria e de Israel estavam tentando colocar no lugar dele, no lugar de Acaz, mas Deus também avisa para ele, diz para ele que Deus não permitiria aquilo. Isaías 7,7 diz assim, diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Deus mostrando para aquele homem que Deus não permitiria aquilo ali. Ele ainda diz o seguinte no verso 8, mas a capital da Síria será Damasco e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Então, o que é que Deus pede para Acaz? Ordena, na verdade, Deus ordena a Acaz fazer, que ele pedisse um sinal de que tudo aquilo aconteceria. Verso 11 do capítulo 7. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Diante de tudo que Deus diz, antecipa para Acaz, revela para Acaz, diz para ele se tranquilizar. Diante de toda essa ameaça externa ao reino de Judá e ao reinado de Acaz, o que Deus ordena para Acaz fazer através de Isaías era que ele pedisse um sinal. Um sinal de que tudo aquilo aconteceria e Deus estaria ao lado daquele rei. Mas o que é que acontece? Acaz se recusa. No verso 12, Acaz, porém, disse: não pedirei, não tentarei ao Senhor. Então, o que é que o Senhor faz? O Senhor mesmo propõe esse sinal. Verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. O comentarista fala aqui, é importante esclarecer que o fato de este sinal ter um cumprimento para a época do profeta não invalida a certeza de que essa profecia seria cumprimento cabal, teria um cumprimento cabal no nascimento de Jesus. Importante observarmos essa questão da virgem conceber. Segundo subponto, dará à luz um filho. Capítulo 7, verso 14b, a parte B que diz assim: ela dará à luz um filho. Assim, a profecia revela a intervenção do Senhor no mundo com seu reino messiânico. De imediato, como parte do sentido profético, e o professor vai precisar entender o sentido profético imediato e o sentido profético posterior, tá? De imediato, como parte do sentido profético, nasce o filho de Acaz, que seria Ezequias, o rei Ezequias, não Ezequiel aqui, Ezequias, ultrapassando o sentido imediato e anunciando o nascimento de Jesus Cristo, narrado nos evangelhos. É importante o professor procurar saber um pouco sobre a lei da dupla referência, tá? Nas regras de hermenêutica tem uma lei chamada lei da dupla referência, que é um fato, um acontecimento profético que tem um cumprimento imediato ali, mas também tem um cumprimento posterior em uma outra oportunidade. E o nascimento, e aqui a questão da virgem concebendo, do Emanuel, é uma dessas profecias. Ela tem um sentido, em primeiro lugar ali, a gente vai chegar lá, mas também o posterior, cumprimento maior lá na frente, no reino, no nascimento de Jesus. Os estudiosos
tem se debruçado sobre o modo como este sinal remediaria a crise enfrentada por Israel. A gente pode entender o seguinte, que o próprio sentido, o significado do nome Emanuel, Deus conosco, já seria uma prova para Acais que Deus estava com ele e que mal nenhum aconteceria se ele confiasse no Senhor. Agora entendamos, a virgem conceberá. Como é que isso se aplica nos dias do rei Acais? É importante a gente entender o seguinte, que esse sentido de a virgem conceber fala de um período compreendido entre uma jovem virgem se casar e depois ter um filho no seu relacionamento e esse filho ter o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Num período como esse, a nação de Israel e a nação da Síria, elas seriam destruídas. Ou seja, fala de um período de tempo. Em primeiro momento aqui, a situação que Acais está enfrentando, essa profecia ela traz para Acais e para toda a nação de Judá esse sentido desse período compreendido entre uma jovem virgem contrair um casamento até antes do seu filho ter discernimento entre o certo e o errado. Vamos ver isso. No capítulo 7 de Isaías, no verso 8, o Senhor diz assim, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Ou seja, Deus mostra até para cá o tempo que isso vai acontecer, dentro de 65 anos. No capítulo 8 de Isaías, no verso 4, o Senhor também fala assim, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Ainda no capítulo 7 agora, verso 15, o Senhor diz assim, ele comerá manteiga e mel, e quando souber desprezar o mal e escolher o bem, na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Ou seja, basicamente, essa profecia de uma virgem que dará à luz a um filho, para aquele momento, fala desse período de tempo. Uma mulher geralmente leva 9 meses, a sua gravidez até o momento do parto, ela leva mais ou menos 9 meses. Um ser humano, para ter o discernimento entre o que é certo e o que é errado, ele leva mais ou menos alguns anos, 10, 8, 10, 12 anos. Então, o que Deus estava falando em primeiro momento, no sentido profético inicial ali, falava justamente disso, que dentro de um período de tempo como este, em que uma virgem pudesse contrair um casamento, ter um filho, e esse filho pudesse ter discernimento entre o que é o certo e o que é o errado, esses 2 reinos deixariam de existir. E aí a gente vai para o terceiro subponto, Emanuel, capítulo 7, verso 14, parte C, que diz assim, e lhe chamará Emanuel. Tá? Emanuel significa Deus conosco, verso 14. O nome fala sobre a proximidade de Deus para com seu povo através do nascimento de Jesus. Aí a gente falou anteriormente sobre a lei da dupla referência, uma aplicação inicial e um cumprimento inicial e o outro posterior. Qual era o cumprimento inicial? Que em pouco tempo, muito menos do que um período como de 65 anos, tanto o reino da Síria quanto o reino de Israel deixariam de existir. Esse é o cumprimento daquele momento, sentido profético naqueles dias, nos dias de Acais. Mas essa profecia ela também tem um cumprimento muito maior alguns anos depois, alguns séculos depois, com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, literalmente, uma virgem dando à luz, de forma literal. O que é que Mateus capítulo 1, versículo 23 vai nos dizer? E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então, Mateus, ele liga aquela profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, como cumprimento total e perfeito na pessoa de Jesus, literal, no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eis o primeiro ponto.
o primeiro ponto do Emanuel, a virgem concebendo, dando à luz, e o nome da criança sendo Emanuel. O comentarista pergunta, ainda no subponto 2, os estudiosos têm se debruçado sobre o modo como este sinal remediaria a crise enfrentada por Israel nos dias de Acais, e tudo isso seria remediado com o significado do nome. Emanuel é Deus conosco. Mediante toda a profecia que Deus manda por intermédio do ministério de Isaías até Acais, ele ainda não acreditar, é porque ele estava em total decadência e apostasia. Mas Deus estaria com Judá, estaria com Israel naqueles dias, e mais futuramente, através do nascimento virginal de Cristo, um menino nasceria de uma virgem para trazer salvação não somente política, não somente militar, mas uma salvação também espiritual. No segundo ponto, nós vamos falar sobre um menino nos nasceu. Essa promessa de libertação nasceria não somente para Israel, no contexto militar, no contexto político, das opressões que o povo de Judá estava vivendo naqueles dias mediante aos ataques do reino da Síria e do reino de Israel. Essa promessa do Emanuel, já nos dias de Cristo, ela traria também liberdade espiritual, liberdade do pecado, do domínio do pecado que o pecado tem sobre o homem. E apesar de que também nos dias de Acais a degradação moral, a degradação espiritual da nação de Judá também fosse um terrível aos olhos do Senhor, começando pelos governantes, tá? Então, o capítulo 8, basicamente, a gente pode observar a invasão dos assírios, né, porque Deus usaria o rei Tiglat-Pileser para castigar o reino da Síria e o reino de Israel, o reino do norte. No capítulo 8 até o versículo 8 a gente tem descrita a invasão dos assírios, e no verso 9 até o verso 22 do capítulo 8 a gente vê o Senhor trazendo uma esperança para os remanescentes, para aqueles que serviram ao Senhor, que continuaram fiéis ao Senhor. Tanto é que no verso 9, no capítulo 8, ele vai dizer assim: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dais ouvidos todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Deus mostrando para a nação que ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. No capítulo 9, verso 1, a gente também vê Deus trazendo essa esperança de libertação no campo político, no campo militar, mas principalmente no campo espiritual. No capítulo 9, verso 1, mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam da região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, terminando o capítulo 8, trazendo esperança de libertação espiritual, de libertação do pecado, porque o povo vivia até mesmo, começando pelo seu rei, vivendo pecados terríveis, ocultismo, feitiçaria, idolatria. Entrando pelo capítulo 9, trazendo uma esperança de libertação espiritual para aquela nação. A gente entra no capítulo 9, onde o menino nos nasceu. No subponto 1, um filho se nos deu. Capítulo 9, verso 6, a parte A. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A primeira parte de Isaías 9,6 enfatiza o aspecto humano do Messias ao afirmar que um menino nos nasceu. A gente tem aqui sendo demonstrado que essa profecia mais para frente, tendo o cumprimento cabal e completo na pessoa do nascimento de Jesus Cristo, esse menino ele seria um ser humano, como eu, como você, embora filho de Deus, mas ele seria um ser humano, como diz o comentarista, nascido
de mulher, e não apenas um ser celestial que simplesmente desceria do céu como uma áurea divina para salvar as pessoas. Não, ele seria, quando ele fala que um menino se nos deu, porque um menino nos nasceu, fala dessa característica humana de Jesus Cristo, né? A frase um filho se nos deu também destaca que esse governante é um presente divino dado por Deus, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Esse filho não é outro, senão o próprio Filho de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então esse primeiro subponto fala disso, desse Filho que se nos deu, o aspecto humano de Jesus, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Esse filho não é outro senão o próprio Filho de Deus. Jesus como o Filho de Deus, ou seja, o Messias esperado, o Messias aguardado pelos judeus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceria de uma forma miraculosa, porque nasceria de uma virgem, mas seria um homem como eu e você, para nos trazer a salvação. O segundo subponto, o governo está sobre os seus ombros. Capítulo 9, verso 6, a parte B, que diz assim: o governo está sobre os seus ombros. A segunda parte do versículo destaca a autoridade e o papel do Messias como governante. Fala da sua missão de trazer restauração e ordem ao mundo caótico. A gente pode observar, repito, não deixando de olhar o contexto da profecia de Isaías para Acais e para a nação de Judá nos dias do governo do rei Acais. A sociedade totalmente degradada. O governo, a nação próspera em todas as áreas, menos na área espiritual, menos na área moral, na área ética. Esse filho, esse menino, o Filho de Deus, ele traz essa missão, né? Ele traz essa responsabilidade. O governo, a restauração do mundo caótico está sobre os seus ombros. Também transmite a ideia de um fardo que ele carrega, simbolizando o peso dessa responsabilidade e da autoridade, algo que ele conduz de maneira soberana e eficaz. E isso traz um contraste com os governantes da época. Isso traz uma contraposição aos governantes dos dias de Acais, a começar pelo rei que assassinou seus próprios filhos, e em quem o justo, aquele que tentava viver uma vida correta, ninguém podia correr para os governantes, porque os governantes eram os primeiros que estavam degradados espiritualmente. Em contraposição a isso, o governo desse Messias, o governo desse menino, ele seria o governo perfeito, porque ele traria restauração para aqueles dias. Miqueias capítulo 4, versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas, converterão as suas espadas em relhas e arados em lanças, e uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ou seja, naqueles dias o perigo de invasão, tanto do rei da Síria quanto do rei de Israel, e também a ameaça do rei da Assíria, seria totalmente diferente no governo desse Messias, do governante perfeito, porque ele traria a paz para aqueles dias. No terceiro subponto, o seu nome será, capítulo 9, versículo 6, a parte C, que diz assim: o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui a gente vê alguns títulos. O versículo culmina com a atribuição de 4 títulos que descrevem a natureza e o caráter do Messias. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Fala da sabedoria e das orientações que ele traz e que são incomparáveis e além da compreensão do ser humano. O conselho que o Messias traz, o conselho que o Cristo, futuramente chamado também para a igreja, traz, é conselho de sabedoria. A gente pode ver Paulo falando lá para os Colossenses, dizendo que ele orava para que os seus corações fossem consolados e estivessem unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência,
para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, ele não seria maravilhoso somente nas ações, mas também na sua própria essência, transcendendo a sabedoria humana. Ele tem conselho bom para dar, porque ele é Deus, ele é um maravilhoso conselheiro. O segundo título, Deus Forte. Esse título fala da divindade do Messias. Ele não é apenas um líder humano, sábio, mas possui a força, o poder do próprio Deus. Ele é Deus forte, sugere que o Messias é mais do que um simples rei. Ele é muito mais do que um simples rei, mas sim a manifestação divina que age com poder soberano. Ou seja, Jesus é Deus encarnado, né? Capaz de realizar milagres, de derrotar os poderes do pecado e da morte. Então, esse título de Deus Forte fala de Jesus Cristo, o Messias judeu, ele é Deus. Quando Tomé chamou Jesus de Deus, lá em João capítulo 20, versículo 28, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus não o recriminou por isso, porque Jesus é Deus, ele é Deus forte. O terceiro título, Pai da Eternidade. Esse título revela o caráter paternal do Messias e a sua relação com o tempo. Ou seja, esse menino que nasceria, ele teria essa característica de um pai amoroso, que tem o amor pelos seus filhos. E também essa questão de pai da eternidade fala da sua também, de uma dos seus atributos. Ele é eterno. Lembra que Jesus falou lá em João capítulo 8, 58, ele disse assim, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, o Messias, o Filho de Deus, ele é Pai da eternidade, porque ele é Deus. O terceiro título, Príncipe da Paz. Por fim, o título Príncipe da Paz sintetiza a missão do Messias. Ele não trará apenas a paz em termos de ausência de guerra, mas precisamos observar isso, professor. Uma paz completa e total que envolve a reconciliação do homem com Deus, consigo mesmo e com os outros. A gente pode ver aqui as três características, vamos dizer assim, da paz. Primeiro, a paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, a paz de Deus, que é um estado de quietude que todo crente servo de Deus deve ter para poder passar por todos os momentos difíceis que for enfrentar na sua vida. Filipenses 4, 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Terceira característica dessa paz, eu preciso compartilhar e viver essa paz com o meu irmão. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, o Messias, ele é o príncipe da paz. Por quê? Porque ele sintetiza a missão do Messias de ser o propagador da paz com Deus, conosco e com os seres humanos, com os nossos irmãos uns com os outros. A paz que o Messias oferece não é apenas política ou social, mas espiritual, abrangendo todas as dimensões da experiência humana. Jesus, como príncipe da paz, é visto na teologia cristã como aquele que trouxe paz entre Deus e a humanidade, e por meio da sua morte e ressurreição, Jesus é a própria paz. No terceiro ponto, o tronco, um rebento, um renovo. No capítulo 10, a gente passou pelo capítulo 9, onde falamos sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz. A profecia também a gente vê a partir do verso 8, profecias contra o reino de Israel. E aí é importante a gente atentar para o final dessas profecias contra o reino de Israel, que vai do verso 8 até o verso 21, que traz alguns juízos contra a nação de Israel e também contra o próprio império assírio, né, que será cumprido lá contra Senaqueribe, quando ele tenta invadir Jerusalém, para que a gente possa entender essa profecia e essa figura de linguagem que o profeta Isaías vai trazer sobre o tronco de Jessé, né? Subponto 1, o tronco de Jessé, capítulo 11, verso 1, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui a gente pode observar que o profeta
inspirado por Deus, ele vai usar algumas figuras de linguagem interessantes para que a gente possa compreender o início do capítulo 11. Ele vai dizer lá no capítulo 10, versículo 33 assim: mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores do alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Então, a gente vê Isaías sendo usado pelo Espírito de Deus para falar sobre o juízo contra Israel e contra o reino da Síria, usando a figura de linguagem de vegetais. Se você vê lá no verso 33 do capítulo 10, ele vai falar em ramos que serão cortados, vai falar de árvores que serão derribadas. No verso 34, ele vai falar das florestas que serão cortadas com ferro. Então, o profeta está usando a figura dos vegetais para falar sobre esse juízo contra o reino da Síria e contra o reino de Israel. Então, ele entra no capítulo 11, versículo 1, usando essa mesma figura de linguagem, mas para trazer restauração. É por isso que no verso 11 ele vai dizer: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O capítulo começa com a imagem de um tronco usada para mostrar que da linhagem de Jessé sairá um renovo. Essa figura do renovo é amplamente interpretada como uma referência ao Messias, o futuro rei que virá da linhagem de Davi, filho de Jessé. Ou seja, esse Messias, esse menino que havia sido profetizado que nasceria e que traria luz para as nações, ele tem uma descendência. Ele é o tronco de Jessé, ou seja, uma figura de linguagem para dizer que ele é da família de Jessé, da família do rei Davi, tá? Ou seja, um ramo vai nascer do caule, alguém da família de Jessé, da descendência do rei Davi. Esse Messias esperado, ele será da linhagem davídica. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 15, versículo 12, quando ele diz assim: outra vez diz Isaías, se referindo à profecia de Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ou seja, Jesus Cristo é o Messias judaico, esperado, o tronco da raiz de Jessé, da família de Davi, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nele os gentios esperarão. E é interessante o versículo 2, destaca a presença do Espírito do Senhor sobre esse governante. Ele será dotado com os dons do Espírito. O versículo 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Aqui a gente vê a plenitude do Espírito sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. No segundo subponto, nós vamos falar sobre justiça e equidade. Isaías capítulo 11, do verso 3 ao 5, que diz assim: delitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Nos versículos seguintes, Isaías descreve a natureza justa do governo desse descendente de Jessé. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo os ouvidos dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aqui a gente pode observar que esse governante, em total oposição ao que eram os governantes dos dias de Acais, ele vai trazer a justiça como base do seu governo, né? Aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é eticamente certo, em total oposição ao como eram os governantes da época do rei Acais. Só que aqui a gente também está falando de atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é a sua santidade. Deus, ele é santo, e dentro dessa santidade repousam a sua retidão e a sua justiça. A retidão, ela é a fonte da santidade de Deus. É Deus em si. Ele é santo nele mesmo. Intrinsecamente nele, ele é santo.
E a justiça é a demonstração dessa santidade. A justiça é a execução da santidade de Deus. E aí é interessante que ele vai falar aqui no verso 4 sobre as ações desse governante. Ele julga com justiça, né? Ele decide com equidade, ele fere a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios ele vai matar o perverso, ou matar o ímpio. Ou seja, a gente vê aqui as ações de Deus, é a execução da santidade de Deus. Retidão é Deus nele mesmo, a sua santidade nele, em si. E a justiça é a execução dessa santidade, da santidade de Deus. E aí o comentarista fala lá no final, né? Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojar as viúvas e roubarem os órfãos. Ele faz referência a Isaías capítulo 10, verso 1 ao 2, sendo que essas eram as atitudes dos governantes daqueles dias, nos dias do rei Acais. E o governo de justiça e equidade do Messias, ele vai fazer ser feita a justiça baseada no seu atributo da sua santidade. Subponto 3, a gente vai falar de paz e conhecimento plenos. Isaías capítulo 11, verso 6 e o verso 9, que diz assim: o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui uma das partes mais conhecidas e comoventes desse capítulo é a descrição da harmonia entre os animais e os seres humanos no reino messiânico, né? A gente pode observar que essa profecia ela se estende a muitos e muitos anos depois do governo do rei Acais, né? Muito depois desses dias. A gente vê aqui esse alcance profético para muitos e muitos dias. Aqui a gente está vendo o governo do reino milenial, que o Novo Testamento vai nos trazer como o reino do governo de Cristo, o reino milenial. E dentro desse governo, do governo de Cristo literal na terra, a gente tem a paz em seu mais alto padrão. A paz, ela chegando até mesmo a atingir, vamos dizer assim, a abranger caça e caçadores, como o comentarista diz aqui. Essa visão de paz inclui predadores e presas vivendo em harmonias. Ele vai falar aqui, a gente pode observar que aqui a gente vê predador em total harmonia com as suas vítimas, né? Predador inclui aqui o lobo, com o cordeiro, o leopardo se deitando junto com o cabrito, o bezerro e o leão. A gente vê essa paz no mais alto nível. É essa paz que o reino do Messias vai trazer, né? É essa paz que o governo de Cristo, o reino milenial, vai nos trazer, né? Porque a gente não sabe o dia e nem a hora que Cristo virá, e depois disso teremos o período escatológico para também entrarmos no reino milenial. Mas uma coisa é certa: esse reino virá, ele acontecerá e trará a paz no seu mais alto padrão. Em Isaías também vai repetir isso lá no capítulo 65, no verso 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não se farão mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías vai falar isso lá no capítulo 65 também, essa mesma profecia. Isaías também vislumbra um tempo em que o conhecimento de Deus é pleno e geral. Todos terão um entendimento pleno de Deus. As pessoas não vão ensinar os outros sobre o conhecimento de Deus, porque no reino do Messias, no reino milenial do Senhor Jesus Cristo, será um período de grande conhecimento da pessoa de Deus. O conhecimento que temos sobre Deus aumentará em muito, e ninguém ensinará mais a ninguém sobre o Senhor, porque todos conhecerão ao nosso Deus. Jeremias falou sobre isso também lá no capítulo 31, versículo 34, quando ele diz assim: ninguém ensinará mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei suas iniquidades
e não mais lembrarei mais dos seus pecados. Então, esse tronco, o rebento, o renovo, ele vai trazer esse reino de justiça e equidade e um reino também de paz e conhecimento pleno da pessoa de Deus. A nossa aplicação pessoal diz assim: Deus está convosco. Viva com confiança na salvação e paz que Deus oferece. Viva com esperança e reflita a justiça de Cristo em suas ações. Assim nós concluímos mais uma lição, mas é que é sempre importante o papel do professor nesse livro, no estudo do livro do profeta Isaías. Por exemplo, no estudo do capítulo 3, a gente tem o estudo do capítulo 7 até o 12. Então, o papel do professor é tentar simplificar, sintetizar todos esses capítulos para poder passar para os seus alunos. É um desafio muito grande, mas é um desafio que dá para ser feito. Afinal de contas, Deus nos chamou justamente para isso, para ensinarmos a palavra de Deus e tentarmos fazer com que os nossos alunos possam ter uma compreensão, ainda que um assunto tão vasto, em 40 e 50 minutos, mas que seja possível isso acontecer e o Deus está ao nosso lado para nos ajudar. Vamos encerrar essa pré-aula orando ao Senhor. Convido você para que nós façamos uma oração nesse momento. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por essas ferramentas que hoje temos, Senhor, à disposição, a tecnologia, Jesus, à disposição do Reino de Deus para a propagação da Tua Palavra e para a edificação de vidas, que os nossos professores possam ter as suas vidas, Senhor, impactadas enquanto estiverem estudando, meditando, Senhor, refletindo, seu devocional, nas suas pesquisas, para que possamos ter uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Que lição especial, que lição maravilhosa. Olha, Deus falou profundamente ao meu coração e eu tenho certeza que Deus também falou ao seu coração através dessa ministração poderosa. E eu tenho certeza também que Deus vai usar a sua vida para estar falando ao coração do seu aluno, impactando a vida do seu aluno. Então, muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado por você fazer parte desse projeto. E nós queremos pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nós estaremos respondendo todos os comentários. E juntos, então, nós estaremos aí construindo uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado. Nos vemos no próximo encontro, então, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.